bem? Nós estamos começando mais uma EBR, a Escola Bíblica Redenção, e antes de nós partirmos para o estudo, eu gostaria de pedir algo para você. Eu gostaria que você pudesse compartilhar o link desse estudo para que outras pessoas possam ter acesso a ele. Quero pedir também que você se inscreva na página, no canal da igreja no YouTube, para que você também acompanhe ali o que está sendo feito e ative o sininho das notificações. Por quê? Porque, na verdade, agora os nossos estudos não são mais ao vivo, eles são gravados e editados, e aí, então, quando a gente postar, você já vai ficar sabendo que tem estudo novo no canal, ok? Então, se você puder fazer isso, você vai nos ajudar bastante e vai facilitar o nosso processo de comunicação. Compartilhe o link, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Isso é o que a gente sempre pede para que as pessoas façam. Além disso, é muito importante você usar o espaço dos comentários. Você lembra que quando o estudo ele era dado ao vivo, tinha o chat, né? Agora, como ele é editado, tem a parte dos comentários. É muito importante você usar esta parte dos comentários, claro, para se expressar ali, ou para fazer algum comentário sobre o estudo, ou até mesmo para fazer perguntas sobre aquilo que vai ser falado no estudo. Por quê? Porque em algum momento nós vamos ter a possibilidade de responder isso, tá bom? Então, use esse espaço dos comentários para que a gente possa interagir da melhor forma possível, ok? E aqui embaixo também nós temos o QR Code que encaminha você para todas as redes sociais da Comunidade Cristã Redenção, né? Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor a Comunidade Cristã Redenção, é só você apontar aqui o seu celular para o QR Code e você vai ter acesso às redes sociais da comunidade, ok? Dito isso, gostaria então de dar início ao estudo desta semana, tá bom? Como você sabe, nós definimos o ano de 2024 como o ano da gratidão. No último estudo eu falei um pouquinho sobre isso. Se você não viu, eu recomendo que você veja o porquê de estabelecermos um tema para o ano. Então, nós estamos estudando sobre gratidão. O tema do estudo de hoje, o título do estudo de hoje é O que é gratidão? Então, eu quero explicar para você um pouco sobre o que é a gratidão, ok? Eu entendo, né? Nós entendemos, eu creio que você também entende, que a vida cristã, ela nos convoca para um desenvolvimento de virtudes necessárias para que o reino de Deus se manifeste em nós e através de nós, né? Ou seja, não existe nenhum cristão neste mundo que não está sendo chamado por Deus para desenvolver virtudes que manifestam o reino de Deus. E essas virtudes, quando elas são manifestadas através de nós, em nós e através de nós, é claro que também mudam a nossa vida para melhor. Esse é o caso, sem dúvida nenhuma, da gratidão, que é o tema da série que nós estamos estudando, né? Eu sei que quando nós nos aplicamos a colocar em prática essa virtude em nossas vidas, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, eu tenho consciência que isso não apenas afeta a vida das pessoas que estão à nossa volta, mas isso com certeza afeta também a nossa vida e muda a nossa vida. E eu gostaria, né, ao longo do tempo que nós vamos estudar sobre este tema, que você pudesse aprender, né, pudesse ser ministrado de alguma forma sobre esse assunto, tá bom? E eu quero começar aqui hoje o estudo dando uma definição sobre o que é gratidão. Essa definição é uma definição básica que você encontra em dicionários, que eu acho interessante a gente colocar aqui para que você possa ter uma referência sobre o que é gratidão, tá bom? No dicionário, você vai encontrar entre várias definições uma definição da seguinte forma: gratidão é o reconhecimento e o agradecimento de uma pessoa
por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, entre outras coisas. Entendeu? Então, aqui está bem claro para nós, né? Eu quero só pegar essa definição e deixar claro qual que é a definição, o que se fala sobre gratidão. Quando você vai pegar ali, a grosso modo, no dicionário, que a gratidão é uma atitude que nós temos de reconhecimento de um benefício recebido. É uma atitude de agradecimento, né, a um auxílio, a um favor recebido. Então, quando se trata de gratidão, você percebe que existe alguém que fez algo por você, né, algo positivo por você, e existe você que foi o alvo desse benefício, desse auxílio, desse favor. Então, existem duas ou mais pessoas envolvidas no processo de gratidão, ok? Então, eu estou falando na questão das relações humanas, e isso, claro, também pode se aplicar a Deus. Sempre existe a relação, duas ou mais pessoas envolvidas na questão da gratidão. Então, só para que você não se esqueça, né? Vou ler novamente aqui a definição que nós encontramos de gratidão nos dicionários. É o reconhecimento e agradecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, entre outras coisas. E para que a gente possa continuar aqui a entender um pouco mais sobre gratidão, não quero ficar preso apenas à definição do dicionário. Eu quero refletir sobre um texto bíblico que fala sobre gratidão e trazer, né, aprofundar um pouco mais o conceito de gratidão. Então eu quero fazer algumas reflexões sobre gratidão com você a partir de 1 Tessalonicenses 5,18. E eu quero ler junto com você este texto, 1 Tessalonicenses 5,18, e eu estou usando a NVT, a nova versão transformadora, ok? O texto diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, em cima desse texto aqui, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre a gratidão, que eu acho muito importante para a gente ampliar o conceito, tá bom? Porque eu insisto, nós temos ali o conceito do dicionário, nós temos o conceito estabelecido na sociedade, mas eu creio que nós também temos o conceito bíblico sobre gratidão. Esse texto fala um pouco sobre isso. Existem muitos textos que falam sobre gratidão, nós vamos ver outros textos em outros momentos, mas hoje eu quero focar apenas nesse texto e refletir um pouco mais sobre o que é gratidão a partir da lógica bíblica, tá bom? A primeira reflexão importante que eu quero trazer para você aqui neste estudo é que a gratidão é uma virtude contínua. Olha só que interessante. Por definição, no dicionário, a gratidão é uma atitude reativa, ou seja, eu demonstro gratidão porque recebi algo que me beneficia. O que significa, para que você entenda? Eu sou grato a alguém porque este alguém fez algo ao meu favor. Ela me beneficiou, né? Ela me fez um favor. Então, mediante ao benefício, eu demonstro gratidão a essa pessoa por causa disso. Então, não sei se você consegue perceber, baseado até na definição que eu trouxe aqui para você, que está no dicionário, que a gratidão é uma virtude reativa sob a lógica secular. Eu reajo a uma ação, né, benéfica de uma pessoa com gratidão, ok? Só que as escrituras sagradas mostram que a gratidão não é uma virtude reativa, ela é uma virtude contínua. E isso é muito interessante porque é uma mudança de paradigma. Na verdade,
totalmente paradoxal ao conceito secular. É uma mudança de paradigma completo. Porque enquanto na definição secular nós estamos falando em uma virtude, né, em uma ação, uma atitude reativa, na Bíblia nós tratamos a gratidão como uma atitude contínua, como uma virtude contínua. E olha só o que o texto diz, logo no comecinho aqui do versículo: sejam gratos em todas as circunstâncias. Então, o texto bíblico não diz para que nós sejamos gratos apenas naquele momento em que nós somos beneficiados. O texto bíblico não diz que nós devemos ser gratos apenas no momento em que recebemos um favor. O texto bíblico diz que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. E isso amplia de uma forma muito impressionante o entendimento que nós temos sobre gratidão. Eu insisto, é um rompimento de paradigma. Porque se as pessoas pensam na gratidão como uma ação, uma atitude reativa, as escrituras nos mostram que ela é uma atitude contínua. É uma virtude que deve ser desenvolvida continuamente em nossas vidas, né? Ou seja, nós chegamos a uma conclusão bem simples aqui, que o conceito bíblico de gratidão é muito mais amplo, muito mais extenso, muito mais complexo e muito mais difícil de ser vivido do que o conceito secular de gratidão. E isso é muito importante que a gente entenda quando se trata de uma definição do que é gratidão. A gratidão, segundo as Escrituras, é uma virtude contínua, ou seja, devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Não devemos ser gratos apenas quando somos beneficiados. Devemos ser gratos independentemente daquilo que aconteça ao nosso redor ou independente daquilo que façam com relação a nós. A gratidão precisa ser uma virtude contínua na vida de todo cristão, ok? Então, primeira reflexão que eu quero trazer é essa. A gratidão é uma virtude contínua, ok? A segunda reflexão que eu quero fazer sobre o que é gratidão nesse estudo é que a gratidão ela é uma virtude que molda nossa identidade. Olha só, nós acabamos de dizer que a Bíblia define gratidão como uma virtude contínua, ou seja, como algo que deve fazer parte da nossa vida. Logo, nós podemos, por inferência, em decorrência desse raciocínio, dizer o seguinte, que isso significa que nossa identidade precisa ser transformada dia após dia para nos adequarmos a este padrão. Qual padrão? O padrão de gratidão como uma virtude contínua. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Essa reflexão sobre gratidão, para mim, ela é fundamental, porque eu acredito que a gratidão ela é uma virtude que ela molda a nossa identidade. Nós somos transformados dia após dia pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo de Deus, e isso vai transformando quem nós somos. E a gratidão, ela amplia a nossa capacidade de enxergar as realidades que estão ao nosso entorno. A gratidão, ela amplia a nossa capacidade de perceber o outro e o bem que o outro faz. A gratidão, ela nos tira de uma vida egoísta e soberba e nos faz vivenciar uma vida mais comunitária. Vou usar esse termo porque eu acho que ele fica bem para essa hora. Então, quando nós falamos em gratidão, nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, numa mudança de identidade. E eu creio que uma pessoa que está desenvolvendo a virtude da gratidão em sua vida também é uma pessoa que tem uma alma saudável,
é uma pessoa que está passando por um processo de restauração, de cura na alma, e a alma dessa pessoa é saudável. A identidade está sendo transformada e a alma está sendo curada. E eu quero deixar isso bem claro aqui para você que está acompanhando esse estudo. A gratidão, como eu disse aqui, é uma virtude que molda a nossa identidade. E eu acredito que Deus, ele trabalha por intermédio do Espírito Santo para transformar quem somos em todas as áreas. Nós estamos focando aqui na questão da gratidão. E eu acredito que a gratidão, como eu acabei de dizer, ela faz com que a gente veja as coisas de uma forma diferente, né? As coisas que estão à nossa volta, as relações humanas, as ações das pessoas com relação a nós, enfim, todas essas questões. As ações de Deus com relação a nós, as nossas reações diante da ação de Deus, enfim. Tudo isso passa pelo crivo da gratidão. E isso vai moldando a nossa identidade. O egoísmo, a soberba, o individualismo, a vida autocentrada, elas vão cedendo, né? Porque o Espírito vai trabalhando em nós e vai nos levando a entender que a vida não diz respeito só a nós mesmos, ela diz respeito a nós e aos outros, a nós e ao nosso relacionamento com Deus. Então, eu posso afirmar que um cristão que não está sendo transformado em sua identidade, ele tem que questionar a sua cristandade, a sua vida cristã. Provavelmente ele está em déficit no que diz respeito à sua comunhão com Deus, à sua vivência espiritual, enfim, uma série de coisas que ele tem que parar e pensar, porque Deus, ele vai transformando a nossa vida. Eu insisto, a gratidão é uma virtude contínua. Se ela é uma virtude contínua, logo ela muda a nossa identidade, porque senão não teria continuidade. Teriam meramente ações intermitentes em determinados momentos. Ações de gratidão, atitudes de gratidão em determinados momentos. Não, o padrão não é esse. O padrão é sermos agradecidos, sermos gratos em todas as circunstâncias. Por isso, a nossa identidade tem que ser moldada. Então, fique bem atento para isso. Perceba, olhe para dentro de você e perceba, eu estou sendo aperfeiçoado na virtude da gratidão? Isso é muito importante você entender. Se você está, isso mostra que a sua identidade está sendo moldada pela ação do Espírito Santo, tá bom? E a última reflexão que eu gostaria de fazer com você aqui neste estudo sobre o que é gratidão é que a gratidão é uma virtude que revela nosso amor a Deus. Olha só, querido, as Escrituras dizem, né, que aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda são esses que o amam. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos provando que nós o amamos. É uma regrinha simples, tá? Obediência temente a Deus, obediência genuína a Deus, demonstra de forma prática o nosso amor pelo Senhor, ok? Então, nós podemos, sobre muitos aspectos, dizer que o amor a Deus, ele pode ser mensurável. Por mais que isso seja um pouco complicado para alguns, não é tão complicado quando você estuda as Escrituras. Nós podemos, sim, mensurar sobre alguns aspectos, não de forma plena e restrita, o amor que nós devotamos a Deus e também, por que não dizer, o amor que as pessoas devotam a Deus. Porque a Bíblia diz que é possível. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esses são os que amam a Deus. Quem obedece, ama. Então, isso é mensurável. Dá para você entender na dinâmica da sua vida se você
de fato tem demonstrado esse amor a Deus. Você tem negado a si mesmo? Isso é obediência à palavra de Deus. Logo, você está demonstrando seu amor a Deus. Isso é prático, isso é mensurável. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso é mensurável. Dá para saber se você está amando o seu próximo. Tem como a gente fazer uma avaliação pessoal disso, tá? Quando eu digo que dá para a gente avaliar as outras pessoas, eu digo isso porque a Bíblia fala que a árvore boa dá bons frutos, tá? Mas aqui eu nem acho que você deve ficar observando a vida do outro para julgar o outro. Eu acho que, na verdade, aqui a minha expectativa é que você olhe para dentro de você e perceba a necessidade que você tem de ser transformado pela ação do Espírito Santo. É a mesma coisa que eu preciso e que você precisa. Então, quando a gente fala em gratidão, a gente está falando sobre uma virtude que revela o nosso amor a Deus. Insisto, porque o amor a Deus, ele em muitos aspectos pode ser mensurável, tá bom? Então a prática da gratidão em nossas relações, né, humanas e também na nossa relação com Deus é um bom parâmetro para medirmos, tá? Nosso amor a Deus. Eu acredito que dá para fazer uma avaliação sim. Se diante de um benefício, de um favor, de algo bom que alguém fez por mim, a minha reação é de gratidão, então isso demonstra algo muito positivo. Se diante das circunstâncias difíceis da vida, que muitas vezes nos são colocadas por causa da vontade de Deus, né? A vontade de Deus para as nossas vidas, nós somos gratos a Deus por isso. Então, isso pode ser mensurado por nós mesmos e isso é um bom sinal. Porque, veja bem, Deus muitas vezes nos permite sofrer para o nosso bem. Por isso que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Jó, ele passa por todo o sofrimento e no final ele chega à conclusão que tudo aquilo serviu para que ele compreendesse melhor quem Deus era. E ele agradeceu a Deus por isso. Então, ele chegou ao ponto de entender o que Deus estava querendo fazer na vida dele. Então, a gratidão é uma virtude que revela o nosso amor a Deus. Não só quando se trata da ação de Deus com relação a nós, mas também com relação à ação do outro com relação a nós. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em demonstrarem gratidão. É mais ou menos assim. Primeiro que muitas pessoas pensam assim, essa pessoa não fez mais do que a obrigação dela. Isso é um pensamento errado, equivocado. Já está falho na sua essência. Outras pessoas agem da seguinte forma, uma pessoa acerta com você 9 vezes, ela erra uma, você esquece as 9 e foca no erro que ela cometeu. Isso é uma prova muito grande de ingratidão. Então existem várias coisas que nós percebemos no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas e na nossa relação com o nosso Criador, que a gente percebe que nós não estamos sendo trabalhados no princípio, na virtude da gratidão. E como consequência, isso demonstra que o nosso amor a Deus precisa ser intensificado. Nem sei se essa palavra seria a ideal, mas é essa que eu quero usar agora, tá? Porque quem obedece, ama. Ou melhor, vou colocar isso da forma mais correta. Quem ama a Deus, o obedece. Quem ama a Deus sabe que a virtude da gratidão manifesta a glória de Deus, o caráter de Deus. Logo, essa pessoa vai procurar expressar de forma clara, concreta, na prática, a gratidão com relação ao seu próximo e a gratidão com relação a Deus. Deu para compreender, né? Então, eu vejo que isso é uma forma, sim, da gente medir
como está a nossa relação com Deus, o nosso amor a Deus. Eu sou uma pessoa que gosto da espiritualidade prática, tá? Eu valorizo muito a espiritualidade prática. Eu acho importante os momentos de epifania espiritual, sim. Eu acho importante os momentos místicos na essência da sua palavra, né? Porque a palavra mística, ela foi distorcida, mas em sua essência ela é boa. Eu acho importante, sim. Eu acho importante os momentos de onde nós somos envolvidos, né, por uma ação do Espírito Santo e somos tocados nas nossas emoções. Acho tudo isso muito positivo sobre muitos aspectos, mas eu sou dado à espiritualidade prática. Ou seja, eu sei que eu adoro a Deus de forma prática quando eu sou grato a Deus e às pessoas que estão à minha volta. Quando eu sou grato em todas as circunstâncias. Adoração para mim, e muitas pessoas acabam pensando assim, né? Adoração, as pessoas associam a adoração ao momento específico em que elas estão cantando músicas no culto, porque ficou convencionado que adorar e louvar a Deus é o momento de música no culto. Também é louvor e adoração a Deus. Só que louvor e adoração a Deus, na verdade, vai além disso. É quando obedecemos aos mandamentos de Deus no nosso dia a dia. Por isso que eu digo aqui que eu sou a favor de uma espiritualidade prática. E por isso que eu acho que a gratidão demonstra sim, revela sim o nosso amor a Deus. Então, isso é muito importante. Pare e avalie a sua vida. Você tem obedecido? Você tem conseguido reagir de maneira positiva, de maneira grata às ações das pessoas com relação a você e às ações de Deus em relação à sua vida? Pare, reflita, e isso vai mostrar, de fato, de verdade, como está a sua vida espiritual, ok? Então, só para que você não esqueça, tá? Em cima do versículo que nós lemos, eu fiz algumas reflexões sobre gratidão. A primeira foi: a gratidão é uma virtude contínua. A segunda, a gratidão é uma virtude que molda a nossa identidade. E a terceira foi: a gratidão é uma virtude que revela nosso amor a Deus, ok? Para concluir esse estudo de hoje, eu quero dizer uma coisa para você que está vendo esse estudo. Num mundo totalmente egoísta, individualista, autocentrado, soberbo, onde pessoas sabotam pessoas, eu posso te dizer que a gratidão é uma atitude, uma virtude revolucionária. Pode mudar a realidade de pessoas, famílias, cidades, nações e por aí vai. Eu creio no poder da gratidão, porque eu creio na palavra de Deus. Amém? Então eu espero de todo o meu coração que esse estudo, possa ter ministrado de alguma forma a sua vida. Se por acaso você tem alguma dúvida sobre aquilo que foi dito, coloque nos comentários, eu vou tentar te responder, né? Também, se você tem alguma observação a fazer, coloque nos comentários para que a gente possa ver. E toda interação para nós é muito importante na EBR, ok? Escola Bíblica Redenção. Interaja, compartilhe, ative o sininho, como eu já disse, se inscreva no canal e vamos continuar aprendendo juntos, tá bom? Semana que vem nós continuamos dentro deste tema, gratidão, e eu creio que Deus vai continuar ministrando nas nossas vidas. No mais, que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você tenha uma ótima semana. Abraço.